Bom, agora nós já temos a variável N1. Deixa eu ver como está o N1. Se eu limpar aqui tudo, ó, limpei tudo, tá? N1 tem 100 e o N2 tem 50, certo? O copo N1 está com 100, o copo N2 está com 50, beleza? Agora eu vou falar assim, computador, faz uma operação aritmética e some os dois números. N1 mais N2, 150. Ah não, então eu vou subtrair, N1 menos N2, 50. Não, eu quero multiplicar N1 vezes N2, 5.000. Não, quero dividir, N1 divide por N2. Tá bom. Fiz a operação matemática. Porcentagem é resto da divisão. Resto da divisão. N1, resto da divisão, N2, 0. Oh, como assim? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar dois números bem facinho, ó. N1, bem facinho, ó. O N1 recebe 10, mudei, tá? N2 recebe 5. 10 e 5, certo? Se eu falar assim, ó, N1 resto da divisão por N2, o que vocês acham que é? Olha só, eu tenho aqui, ó, o número, que número que é? 10. Vou dividir por? Quanto que é essa divisão? 2. Sobra quanto? 0. É esse cara aqui, ó, que é o resto da divisão de 10 por 5. É esse aqui, quem que é? É o N1, ó. N1, esse aqui é o N2. Quando eu fizer barra, eu vou pegar esse número aqui, ó. Quando eu fizer porcentagem, eu vou pegar esse daqui, ó. O porcentagem, que não é porcentagem N1 por N2, é resto da divisão, tá? N1, resto da divisão por N2. Me traga o resto da divisão de N1 por N2. Ele vai te trazer o daqui, o 0. Entendeu? Se eu tivesse aqui o 10, não sei o que eu fiz aqui, fiz besteira. Tá, se tivesse aqui o 10 dividido por 3, dá quanto aqui? Dá 3 e sobra quanto? Por isso que eu já deixei, já tinha um aqui, ó. Né? Já manipulei, sabe quanto que é? Não, vamos fazer o número inteiro. 3, 10 dividido por 3 dá 3, né? Porque 3 vezes 3, 9 e sobra 1. Sobra 1. Sobrou 1, então se eu fizer isso aqui, ó, lá no meu navegador, se eu falar assim que o meu, vamos falar aqui, só limpar aqui, se eu falar que o meu N1 é 10, o meu N2 é 3, e se eu falar N1 resto da divisão por N2, quanto vai sair? 1. Entenderam? É isso. E se eu falar N1 dividido por N2, o que ele vai fazer? 3. Aí ele trouxe 3. Ele trouxe só o inteiro. O resto, ele faz uma divisão inteira para poder pegar o resto, tá? Agora, quando você manda dividir, ele te traz um número fracionário, já com a dízima, tá? Esse tipo de número aqui a gente chama de número com ponto flutuante, tá? Quando o número ele é quebrado, então a gente chama ele de número fracionário, e na programação ele é considerado um número com ponto flutuante, que fala. Aprendeu, gente, não chegava na faculdade. Isso. Falar assim, ponto é o número decimal, exatamente. Tá? A impressão dele você decide quantos caracteres. Isso, aí você pode formatar isso aqui. Tá? Mas isso eu quero que você entenda, que a variável é um copo, certo? Com conteúdo, e você pode realizar várias operações com ela. Entenderam isso? Porcentagem é o resto. Agora só tem um detalhe, pessoal. Um último detalhe aqui que a gente precisa entender antes de fazer essa calculadora funcionar. Só mais um detalhe. Você pode colocar dentro de uma variável também um texto. Olha só, nome, entre aspas, João. Atribuir. Você criou uma variável. Na verdade aqui, pessoal, já fiz direto, né? A gente pode fazer assim, ó, var, nome, declarou a variável. Mas você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que você já declarou a variável e também, se você já quer atribuir. Então, esse é um atalho para você não ter que fazer dois passos. Um que é declarar a variável e o outro que é atribuir o dado. Você já faz uma linha só. As duas coisas. Está declarando e está atribuindo. Pronto. João. Var, nome, recebe João. Se você vier aqui... Agora você não vai fazer mais var, nome. Tá? Você não vai fazer var, nome de novo. Tá? Se você fizer aqui o nome, ó, João. Se
Você só declara uma vez. Tá? Nome, João. Tá? Entenderam isso? Texto, entre aspas. Número, var N1 recebe 10. É sem ser entre aspas. Número não vai entre aspas. Mas e se eu colocar o número entre aspas? E se você fizer isso aqui, ó, var N1 recebe 10. Tá vendo? O que você está dizendo com isso aqui? Você está dizendo que dentro do N1 tem um texto 10 e não um número 10. Tem o texto 10, ele olha aquilo como texto, não olha aquilo como número. Aí nós temos um detalhe, olha só. Var N2. Nós temos um texto 20. Então no N1 nós temos o texto 10 e o texto. Aí você fala, então agora eu vou fazer a soma, né? N1 mais o N2. Ele fala, bom, você tem uma letra mais outra letra. Se eu falar quanto que é A mais B, o que você vai me falar? AB. Quanto que é Virmerson mais Bento? Virmerson Bento. Entendeu? Virmerson mais Bento mais Dos Santos. Meu sobrenome. Ficou mais complicado que JavaScript, né? Virmerson Bento dos Santos. Tá? É o meu nome completo. Então eu posso somar textos com texto e com texto. Como eu falei texto 10 e texto 20, e eu estou falando N1 mais N2, o operador mais, ele serve também para juntar textos. Esse nome de juntar textos, que você viu, ele juntou os textos. Ele juntou o texto 10 com o texto 20. Isso, esse juntar texto, o nome técnico disso é concatenar. Concatenar. Eu também demorei para entender esse nome, não sei de onde que veio isso. É concatenar. Decora, escreve aí no papelzinho. Concatenar. Eu não consigo entender nada que concatenar significa juntar, mas fazer o quê? Faz parte. Tá? Concat. Tá? Concatenar. Eu prefiro falar juntar, né? Mas o nome é concatenar. Fazer o quê? Né? Feio esse nome. Mas é isso, concatenar. Bom, entenderam isso? Então quando eu pego um texto, mais um texto, eu estou concatenando. Eu posso concatenar texto mais número também. Por exemplo, eu tenho aqui uma var N3, não tenho? N3 que vai receber um número 50, olha só. Então eu tenho, no N1 eu tenho um texto, no N2 eu tenho um texto, no N3 eu tenho um número. Aí eu falo assim, quanto que é N1 mais N2 mais N3? Ele viu, bom, já que ele está misturando letras com números, então eu vou entender que ele quer tudo letra. Entendeu? Agora se eu fizer esse mais, mais e mais com todo mundo é número, aí o mais vai entender que você quer uma soma e não uma concatenação. Isso só existe, pessoal, no operador mais. Tá? Se você falar assim, ó, N1 vezes N2, ele vai multiplicar. Tá vendo? Olha o N1, é 10 e o N2 é 20. Tá tudo certo, ele multiplica. Ele fala, não tem sentido ele querer multiplicar dois textos. Ele está querendo fazer uma multiplicação. Quanto que é Virmerson vezes Bento? Né? É esquisito você querer multiplicar, né, textos. Então ele quer, não, se é números, se ele quer multiplicar, então. Agora você fala assim, e se eu falar assim, N1 vai ser letra A, certo? O N2 vai ser letra B. Dois textos, né? Aí você fala assim, agora eu vou multiplicar N1 vezes o N2. Aí que ele vai falar, pô, agora você está multiplicando duas letras. Se essas letras, se esses textos fossem pelo menos número, aí tudo bem. Mas você jogou duas letras lá dentro e quer que eu multiplico, aí ele me dá o not a number. Not a number. Não é um número isso, cara. Você está querendo multiplicar duas letras. Não dá para fazer isso. Entendeu? Eu não sei fazer isso. Põe pelo menos números ali dentro. Porque às vezes ele vai falar assim, você colocou em formato de texto, os números, você colocou em formato de texto e tentou multiplicar. Eu entendi o que você quis fazer. Agora, se você colocar letras lá dentro e mandar multiplicar, não dá. Agora você põe letras lá dentro e manda somar, aí ele não sabe se você quer concatenar ou se você quer somar. Então ele teve que assumir um padrão. Cara, é mais chance que ele quer juntar os textos.
Porque se ele quisesse somar mesmo, ele teria me entregado já os números em formato de números. Os dados em formato de números, não em formato de texto. Então ele assumiu que o mais com textos é para juntar, que é concatenar, e não para somar. Tá? Aí nós temos um problema. Presta bem atenção no problema. O objetivo dessa calculadora é o quê? Calcular. É somar. Calcular soma. Vamos pensar aqui, somar. Aí você fala, bom, beleza. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Document, já vou pôr direto aqui, tá? Get element by ID, número 1. Aí você vem aqui, ponto value, certo? Deixa eu colocar ali, pessoal, um número ali dentro, ó, 10. Eu pus o 10. Enter. O que ele me trouxe? O 10, mas ele me trouxe o 10 como número ou como letra? Como letra. Como texto, ó, entre aspas. Ele me trouxe uma string, um texto. Ele me trouxe um número. Então, toda vez que você der o get element by ID, toda vez que você acessar a propriedade value de qualquer elemento, ele vai te devolver o valor como texto. Aí você fala, mas eu não quero esse cara como texto. Eu quero esse cara como número. Aí você tem que transformar ele. Aí existe aqui uma função que está escrito dentro do componente window, que é o parseInt. Se você falar assim, window.parseInt alguma variável ou algum dado, por exemplo, window parseInt 10, eu joguei um texto 10, ele me devolve o 10 em formato de número. Ah, mas se o cara vir aqui ó, e colocar assim, 10.5, putz, aí o parseInt quebrou minhas pernas. Né? Tipo assim, 10.5, parseInt 10.5 é 10, porque ele está convertendo para inteiro. Inteiro é só a parte, ignorar a parte fracionária. Aí eu venho aqui e faço assim, window.parse float. Aí sim eu falo 10.5. Pego meu 10.5 e me transformo para float. Perceba que ele devolveu sem aspas. Ó. Isso aqui para mim é número. É número. Esse você quer que você entenda. Ó. Porque assim, uma coisa é quando ele pega o elemento, ele pega como texto. Ele me devolve com aspas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as aspas dele e ter o 10 aqui para fazer a soma. Só entenda. Não se preocupe em digitar tudo agora não. Só entenda. Olha só. Se eu vier aqui, ó, tá vendo esse 10.5? Se eu fizer isso aqui, ó, document.getElementById no número 1. Raciocina comigo. No número 1. Ponto value, eu acessei o valor, certo? Mas ele me vem como texto. Como que eu faço para pegar esse texto e transformar em número? Eu vou ter que fazer aquele window.parseInt ou window.parsefloat nesse valor aqui. Existem duas formas de eu fazer isso. A primeira é eu pegar esse dado que nós estamos acessando e jogar dentro de uma variável. Essa é a primeira forma. Tá? Se eu ver isso aqui, ó, var N1, criei um copo N1. Agora eu vou jogar alguma coisa dentro dele, desse copo. Ao invés de eu vir aqui digitar, eu vou falar para ele pegar lá do meu campo. Ó. Ó, pega lá do meu campo o que está lá, que é um dado, e joga dentro do N1. Beleza, então quer dizer que esse cara aqui ó, é exatamente esse número aqui. E jogou dentro do N1. Então se eu vier aqui e mandar mostrar o N1, 10.5, de fato ele pegou. Só que pega ele, só que antes de você jogar dentro do N1, transforme ele em número. Não quero que ele caia como texto. Então você repete o comando, ó, você repete o comando, só que você tem que pegar todo esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl X nele, e fazer isso aqui, ó, window.parseInt inteiro, por exemplo. Abro e fecha parênteses. Dentro do parênteses eu coloco aquilo que eu quero transformar em número. O que eu quero transformar em número? Todo aquele comandão lá, document.getElementById.value. Se eu fizer isso aqui, ó, o que ele fez? Ele faz o que estava no parênteses mais interno. Primeiro, pegou o dado, que é o 10.5 em formato texto. O que ele fez com esse 10.5? Imagina tudo isso aqui que está selecionado como 10.5 no formato texto. E faz o que com ele? Executa a função de fora. Transforma em número. Aí aqui ele transforma em número. O 10.5 igual a número. E depois joga na variável N1.
Tchan, 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 tchan. Fecha o olho. Deu certo? Deu certo. 10. Deu certo, cara. E agora vamos fazer para o N2. Aí eu venho aqui, ó, 5.3, mesma coisa. Eu vou declarar uma variável, olha só, uma variável N2 e vou falar assim, eu quero converter o que eu vou ler. Eu quero converter o que eu vou ler. Parse, vamos fazer parse int, que eu fiz int no primeiro. Ó, o int, pessoal, olha o detalhe, hein? Bem de detalhe, hein, Marcelo? O int, ele pegou só a parte inteira. Vou ter que dar o comando todinho de novo. Tá errado, ó. Eu posso fazer os dois? Vou dar o comando novamente, só que com o... Olha lá. Var N1. Só que nesse caso nem precisa dar mais var, porque ele já existe, né? Parse float. Tá vendo? Ó, parse float. Window.parse float, pessoal, você pode omitir o window, tá? O comando window, tudo que for do window, você pode omitir, tá? Window, para ficar até menorzinho. Parse float. Aí, document. Get element by ID. E aqui, número 1, ponto value, tá vendo? Agora sim. A mesma coisa para quem? O N2 não tinha criado ainda, né? Vou criar já agora. Ô, rapaz, fiz besteira com o N2. E aqui, ó. O N2 é esse segundo, ó. Não é isso? Se eu mandar imprimir o N1 e se eu mandar imprimir o N2, eu tenho um número diferente. Ó. Só que já no formato numérico. Então, se eu fizer N1 mais N2, o que eu tenho? 15.8. Agora sim. Se eu não tivesse esses caras como número, seria assim, né? Ó, sem o parse. Ó, o N2 sem o parse. Ó, só o valor. Ó, o N2 sem o parse. Ó, o N1 sem o parse. Acabei de definir de novo. Tá, olha o N1 e olha o N2 sem o parse. Se eu mandar imprimir o N1, é texto. Se eu mandar imprimir o N2, é texto. Se eu mandar somar o N1 mais N2, dá certo. São dois textos, ele juntou. Entenderam isso? Entenderam? Então, nós começamos a ter quase todos os componentes que a gente precisa para fazer a nossa soma. Puxa vida, por isso que foi preciso. Só a sominha que a gente vai fazer hoje. Entendeu? É só uma sominha. Mas olha só o background, né, que a gente tem que ter por trás para entender essa soma. Né? Por isso que um cliente fala, não, coloca só um botãozinho que faz um cálculo bem bobinho. Você vê o tanto de coisa que você tem que saber antes de fazer aquilo. Né? E para o cliente sempre vai ser uma coisa bem simples. Porque na verdade é simples. Você fala, pô, somar dois números não é complexo. Tem que ser simples. É simples, mas depois que você tem todo esse background, esse conhecimento por trás, aí fica simples. Mas enquanto você não tem isso, você fala, caraca, meu, não consigo fazer somar dois números. Agora vamos fazer. Exatamente. Aí você fala assim, não, mas eu vou te cobrar R$2.000 para fazer uma calculadora. Você vai cobrar R$2.000 para fazer uma sominha? Tá? Não. Fazer a sominha, a calculadora é de graça. Saber fazer a calculadora né? Saber como desapertar? Exatamente. Tá? Beleza? Então, vamos para o intervalinho. Na volta a gente faz a programação.